Fala investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planileiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e no vídeo de hoje nós vamos falar do relatório gerencial do fundo KNSC11, é o Kinea Securities, então é fundo de CRI. Então a gente vai ver qual foi a performance do fundo, né, que teve aí uma distribuição de rendimentos, né, de 50 centavos nesse mês de setembro, tá? Para o mês de outubro, relativo a setembro, 50 centavos foi a cota, então vamos entender o porquê que o fundo distribuiu tão pouco nesse mês. Então fique conosco se você gosta desse tipo de assunto. FII, Agro e Infra é o carro-chefe aqui do canal, o principal assunto, então não perca tempo, se inscreva aí no canal, tá? Ative as notificações, deixe o seu like, é tudo de graça e você também pode contribuir com a gente aqui compartilhando seus conhecimentos através dos comentários do vídeo, tá? E sugestões também que se você quiser. E também esse relatório vai estar na descrição do vídeo, você baixar, fazer uma leitura mais detalhada, tem muitas informações, a gente vai passar pelas principais informações aqui do relatório, tá bom? Para a gente entender qual foi a performance do fundo nesse mês de setembro. E também se inscreva no nosso grupo do Telegram, tá? O link está na descrição do vídeo. Também não se esqueça de visitar a nossa área de membros, se torne membro do canal e aproveite algumas benefícios que a gente oferece. Vamos lá então. KNSC11, fundo já bilionário, né? 118 milhões de patrimônio líquido, tá? A cota patrimonial está em 89,21, mas está sendo negociado no mercado em torno de R$ 85, tá? Tá girando ali, aproveitei esse preço, inclusive abaixo dos 85, entrei no fundo, estava há algum tempo já querendo entrar no fundo e aproveitei então essa deflação que despencou o preço no mercado. Isso é momentâneo, né? A gente sabe que é momentâneo e aproveitei então para poder entrar. O fundo está abaixo do seu valor patrimonial, como a gente verifica aqui, né? E é um fundo bem gerido, né? Com uma carteira bem diversificada e bem robusta, tá? Para quem não conhece o fundo, estude o fundo que realmente é um bom fundo. 74.862 cotistas, base, né, do cotista hoje. Eu sou um deles, né? Então, se você é um desses também, se inscreva aí, porque todos os meses a gente faz a leitura do relatório gerencial aqui do KNSC11, tá? Um fundo que iniciou, na verdade, investindo em certificados de recebíveis imobiliários atrelados à inflação, né? Ao IPCA principalmente, né? E nesses últimos meses, aproveitando aí a alta da Selic, comprou alguns CRIs ali, até mesmo para diversificar a carteira atrelados à taxa DI. Tá? Então hoje ele tem CRIs indexados a IPCA mais um prêmio de risco de quase 8% ao ano e também pela taxa DI mais um prêmio de risco de 3,5%. Tá? Então o fundo está hoje diversificado nesses dois aqui. Está com uma maior participação ainda no IPCA, como a gente vai ver mais para baixo, mas já é uma diversificação que realmente, inclusive, deve ter salvo o fundo nesse mês agora que teve duas deflações seguidas para o cálculo. A gente vai ver mais para baixo. E o fundo distribuiu, ó, vai pagar no dia 14, 50 centavos por cota. 3,65 milhões foi a média diária de liquidez e o volume de CRIs adquiridos no mês foi de 10 milhões de reais. Vamos seguindo então aqui, vendo algumas informações do que o gestor fala para a gente. Posição final do período, em setembro, então o fundo apresentava uma alocação em relação ao seu patrimônio de 107,1 milhões em ativos-alvo, 2,5% em instrumentos de caixa, e a parcela investida em CRIs em IPCA corresponde então a 63%. A gente vai ver esses percentuais um pouquinho mais para baixo, tá? E a rentabilidade do fundo, né? Então, foi de 50 centavos por cota a distribuição. E aqui algumas informações também em relação ao fundo, né? Então, o fundo tem desde outubro de 2020. Ele é administrado pela Intrag e tem uma taxa de administração que inclui taxa de gestão de 1,20% ao ano. Não tem taxa de performance, é para investidores em geral e ele é gerido pela Kinea Investimentos. Bom, vamos seguindo então aqui. As informações importantes também estão aqui mais para baixo um pouquinho. E o fundo, o nível de dividendo do fundo tem sido impactado, como a gente tem falado e previsto aqui em alguns relatórios anteriores, né? Os fundos, principalmente indexados ao IPCA, iam sofrer em algum momento, né? Então, essa queda aí
principalmente no combustível e no segmento de transporte, no segmento de comunicação né, e energia, acabou ocasionando as deflações aí em julho e agosto e provavelmente uma nova deflação vai ter em setembro e os fundos, principalmente indexados à inflação, estão sofrendo por conta da indexação. Né? Claro que tem um prêmio de risco, além da inflação, tem um prêmio de risco atrelado ao CRI, tá? Mas realmente acaba tendo ali um impacto muito grande nas receitas dos fundos. Tá? E o KNSC ó, tem quase 64% dos seus CRIs indexados ao IPCA ainda, né? Era 100% inclusive alguns meses atrás. O fundo fez algumas aquisições de FIIs aí, de CRIs indexados à taxa DI. E o cálculo, né, para quem não sabe, o reflexo de outubro, né, o cálculo de setembro para a distribuição de outubro, eles refletem as inflações, as variações lá em julho e agosto, né, que na verdade são os meses de competência, onde é gerado ali as atualizações, né, pelo regime de competência, os meses seguintes a esses que são ali na verdade é feita a parte de caixa, né? E a distribuição sempre é feita, então, sempre no D mais 2 em relação ao regime de competência. Mas os cálculos dos CRIs, eles são atrelados sempre, pega a parte dos meses de 1 a 2 meses anteriores à apuração dos resultados. Então, mês de julho teve uma deflação de 0,68 e agosto uma deflação de 0,36. Então, o fundo já pegou agora, nesse mês de setembro, 2 meses de deflação que teve um impacto muito grande nas suas receitas e a gente vai ver um pouquinho mais para baixo na sua DRE gerencial qual foi esse impacto ali financeiro, tá? As novas operações, o fundo então aumentou a exposição de um CRI em 10 milhões de reais, esse Plaenge, outro CRI então indexado ao CDI, então aumentando a sua participação em operações aí de CRI indexado ao CDI, e as operações compromissadas reversas, né? O fundo então faz essas operações. Inclusive a gente verifica, se você observar dentro do portfólio, a gente verifica ali o patrimônio líquido do fundo superior a 100%, né? Então é exatamente por conta dessas operações que eles chamam de operações reversas, né? E que eles ali fazem. Então ele faz essas operações reversas, né? E que faz com que o patrimônio líquido fique superior ao que ele é realmente, né? Então são operações reversas. Eu não conheço muito bem esse tipo de operação, mas é praticado pelo KNSC e pelo KNCR, né? Se vocês verificarem, o patrimônio líquido é superior a 100%, que isso não é tão normal, mas é por conta dessa operação reversa que eles praticam aí de investimento. Aqui a gente verifica o resumo da carteira. Então a gente verifica aqui que os CRIs indexados ao CDI estão em quase 40%, os indexados à inflação IPCA, né, 64%, cotas de outros FIIs 4% e o caixa 2,5%. Então, somando isso tudo, dá 109%. É exatamente aquilo que ele mencionou aqui em cima, né? O que está acima dos 100% são as operações, são as operações reversas, ó. Ele fala aqui, ó, que essa exposição do veículo desse tipo de passivo financeiro é aproximadamente 9,5% do patrimônio líquido do fundo. É exatamente o que está aqui embaixo, né? É o que está acima dos 100% aqui no portfólio aqui do fundo, 9,5% acima do total de ativos, que seriam, normal seriam 100%, né? Mas com essas operações reversas acabam ficando acima dos 100%. Aqui são as alocações por setor, e quem souber o que é operação reversa e saber o conceito, né? Entender um pouco mais, compartilhe com a gente aí nos comentários, tá ok? IPCA então 60%, aqui as alocações por indexador, 60%, CDI 35% e Selic 3,5%. Vamos seguindo aqui embaixo, então a liquidez no mercado, o fundo tem uma liquidez muito interessante, né? 3,6 milhões de negociação foi a média de setembro, né? Caiu bastante o preço no mercado, mas a liquidez do fundo normalmente é nesse patamar mesmo, como a gente verifica aqui, ó. Inclusive em agosto foi superior, foi acima dos 4,5 milhões, né? E é esse patamar mesmo que a gente está vendo praticar
desde lá do final de 2021, né? Como a gente verifica aqui, ó, desde o final de 2021, é o que a gente verifica que a liquidez do fundo teve um aumento muito grande depois da última emissão de cotas, né, que foi no final de 2021. Então, 76 milhões de volume de negociação no mês de setembro. Realmente o fundo tem uma boa liquidez pelo tamanho dele, né? E aqui é DRE gerencial, a gente verifica então ó, o impacto que teve essas duas deflações aí do IPCA. Certamente aqui a maioria dessa receita vem dos CRIs e do prêmio de risco, é claro, que estão indexados ao IPCA, mas vem na maioria dos CRIs indexados à taxa DI, né? 6 milhões e meio de reais, né? Muito menor do que a gente observa aqui nos meses anteriores nos resultados dos CRIs. Não teve muito impacto aqui nos resultados dos FIIs, a LCI não chega ali a ter resultado, instrumentos de caixa 300 mil, despesas do fundo 1,2 milhões de reais, e o resultado líquido 6,1 milhões, e o fundo teve um resultado de 46 centavos por cota, e utilizou os resultados acumulados, né, e distribuiu então 50 centavos por cota, a menor distribuição, de repente até histórica do fundo, né, por conta principalmente, né, ali dessas deflações, pegou os 2 meses de deflação nesse período agora. Bom, aqui é o histórico de distribuição e aqui é a carteira do fundo, é uma carteira bem diversificada, como a gente verifica aqui, ó, esses primeiros são indexados ao IPCA, são 42 CRIs indexados ao IPCA, mais outros tantos aqui, acho que são mais outros 14 indexados ao CDI, né? O 14, 42, 60 são 18, né? 18 indexados ao CDI, a taxa DI, né? Tem também outros fundos aqui imobiliários na sua carteira, no seu portfólio, né? Que representa aqui percentuais um pouquinho menores. E o caixa, onde está aplicado o caixa, né? Títulos públicos federais, 2,3% do seu patrimônio. E aqui é o acompanhamento da carteira, né? Como o fundo vê, né? A visão geral, mecanismos de controle que eles utilizam. Faça aí a leitura do relatório que eu vou deixar na descrição do vídeo, como é que eles fazem acompanhamento da carteira, né? E aqui tem um resumo, sumário dos segmentos também. Então, você pode clicar no relatório, você pode clicar no link e ver o resumo aqui dos segmentos, né? Para você aprender um pouco mais também. E aqui é o resumo qualitativo dos CRIs, né, o acompanhamento, né, dos CRIs principalmente, as garantias, né, vencimentos, dos CRIs da carteira, né, por segmento residencial, né, tem aqui shopping center, tem loteamento, tem escritórios. Então baixe realmente o relatório aí, faça essa leitura, tá? Para você entender um pouquinho mais aí do KNSC 11, um excelente fundo. Entrei nesse mês de setembro aí no fundo, aproveitando os baixos preços, né? Porque a gente sabe aí, que quem acompanha há muito tempo sabe, essas deflações elas são momentâneas, não vai durar para sempre, senão o país não aguenta, né? E aí os resultados vão voltar ali à normalidade. A normalidade é 0,8, 0,9, 0,7% de distribuição de provento. Essa é a normalidade, ok? É isso aí então. Relatório gerencial do KNSC11. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com a gente se você é cotista do KNSC11. Qual o percentual da sua carteira hoje? Eu estou com 3% da minha carteira DeFi alocado no KNSC, tentando aumentar minha posição, falta dinheiro. E não se esqueça de se inscrever no nosso grupo do Telegram em curta distância. Compartilhe conhecimentos também conosco por lá e também ajude a gente aí, se torne membro do canal, aproveite algumas vantagens, né, de você ser membro, leia lá no prospecto lá do nosso canal e visite nossa raiz também do canal, tá? Falamos de outros assuntos aí, você pode também compartilhar com outras pessoas. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo, tchau, tchau.